Olá, pessoal. Dando continuidade, então, aos nossos conhecimentos das funções orgânicas, nós vimos inicialmente hidroscarbonetos, depois nós vimos todos os oxigenados. É muito importante você identificar a função orgânica. E a terceira parte, nós vamos falar dos compostos nitrogenados, aqueles que apresentam carbono, hidrogênio e nitrogênio, ou então carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Apareceu o nitrogênio, é nitrogenado, mesmo tendo o oxigênio. Ora, quais são as funções mais famosas, mais importantes para a sua prova de vestibular? Primeiro é a função amina. A função amina é a função mais importante dentro dos compostos nitrogenados. Agora, você aprendeu que sabe muito bem que um composto orgânico tem que ter grupo funcional. O grupo funcional que caracteriza a amina são os radicais orgânicos presos ao nitrogênio. Isso que caracteriza a amina. Agora, é importante que você saiba que o nitrogênio ele é trivalente. Ele sendo trivalente, ele pode colocar um ou dois ou três radicais presos ao nitrogênio, ok? Observem como é que ficaria, então, as aminas. Olha, isso aqui é uma amina. É um radical orgânico preso ao nitrogênio. Como que eu dou nome em amina? Ora, você vai dar o nome do radical e depois a palavra amina. Então, esse radical é o radical etil. Então, esse composto chama etilamina. Ok? Se eu tenho, por exemplo, dois radicais presos ao nitrogênio, olha aqui, pode ser radicais iguais, pode ser radicais diferentes, não tem segredo. Esta amina aqui vai chamar trimetil, aliás, desculpem, ela vai chamar dimetil, apenas dois radicais, dimetilamina, ok? E se você colocar três radicais, podem ser radicais iguais, podem ser radicais diferentes. Vamos colocar aqui um radical etil, vamos colocar aqui um radical propil e vamos colocar o radical metil. Observem que você pode colocar os três radicais presos ao nitrogênio. Como eu disse, pode ser radicais iguais ou pode ser radicais diferentes. Na hora de dar o nome, não esqueça. Observem sempre a ordem alfabética. Então, você tem o etil, depois você tem o metil, depois você tem o propil, e aí você coloca a palavra amina. Ok? Então, identificar uma amina é muito simples. É colocar o radical orgânico preso ao nitrogênio. Mas vocês estudaram comigo lá em álcool que o álcool pode ser chamado de primário, secundário e terciário, por quê? Ora, se o álcool ele tem o OH preso no carbono primário, ele é chamado de álcool primário. Se o OH está preso no carbono secundário, é álcool secundário. O OH preso em carbono terciário é álcool terciário. Então, o OH preso num determinado carbono depende do tipo do álcool. Se o álcool é secundário, é porque o OH está preso em carbono secundário. As aminas também são classificadas de primário, secundário e terciário. Só que não depende do tipo de carbono, e sim da quantidade de radicais presos ao nitrogênio. Então, esta primeira amina, você tem apenas um radical preso ao nitrogênio. Então, isso aqui é uma amina primária. Ok? Essa aqui seria uma amina secundária. E essa última seria uma amina terciária. Então, observem, por favor, que as aminas são chamadas de primária, de secundária e de terciária em função da quantidade de radicais presos ao nitrogênio. Agora, é muito importante que a gente guarda o seguinte. Quando nós fazemos a distribuição eletrônica do nitrogênio, nós encontramos no nitrogênio um par de elétrons. Então, o nitrogênio tem um par de elétrons. Isso aparece nas aminas. Nós vamos ver futuramente que toda espécie química que tem esse par de elétrons, ela pode fazer uma dativa. Quem faz uma ligação dativa, certo, está doando um par de elétrons. E segundo Lewis, quem doa um par de elétrons é uma base de Lewis. Então, uma das coisas mais importantes dessa aula é você saber o caráter químico das aminas. As aminas são substâncias de caráter básico. Guardem isso, por favor. As aminas são básicas, certo? Então, falou em aminas, são substâncias básicas. Tanto é
que quando você estuda lá em biologia, adenina, guanina, citosina e timina, os professores falam bases nitrogenadas. Então, lá na biologia, as aminas, adenina, guanina, citosina e timina, são bases. Não esqueçam isso, hein? As aminas são substâncias de caráter básico. E talvez uma das aminas mais famosas para o seu vestibular é quando você pega o anel benzênico, certo? E você coloca o grupamento NH2 aqui. Você fez a fenilamina. Observe que o radical é o radical fenil. Então, você fez a fenilamina. Essa fenilamina, moçada, é a famosa anilina. É lógico que ela é uma amina considerada, lógico, primária. Por que primária? Porque ela tem um radical só preso ao nitrogênio. Mas eu posso até ir um pouco mais longe. Essa é uma amina aromática, porque ela tem um anel benzênico, ok? Lembrar que a anilina, para quem não sabe aí, são corantes. Então, esses corantes que nós conhecemos são as aminas. Agora, uma coisa interessante, moçada. As aminas são básicas. A cadaverina, a putrescina, são aminas. Ora, quando um animal morre, ele começa a produzir essa substância na decomposição que ele tem da proteína. Ora, o que acontece? Dá mau cheiro. Até a gente brinca, a mina fede, né? Certo? A mina tem realmente um mau cheiro. E esse é o cheiro do peixe. Por isso que é bastante interessante, a sabedoria popular conhece isso muito bem, que quando você quer tirar o cheiro de peixe da mão, você lava a mão com ácido. Lógico, você não vai usar um ácido fúrico, né? Um ácido fraco. Você usa o quê? O vinagre, o limão. Ah, então é isso que tira o cheiro do peixe? Sim, porque a amina é uma substância básica. Como o peixe tem cheiro básico, eu tenho que usar alguma coisa ácida. Tá? Então isso é muito comum dentro do nosso contexto. Agora, uma coisa é muito importante. As aminas estão presentes praticamente em quase todos os neurotransmissores, né? Como adrenalina, serotonina, certo? Dopamina, tá? Anfetamina, certo? Então essas substâncias aminas são muito importantes para nós. E lembre a presença das aminas. As aminas têm a presença do nitrogênio preso a radicais orgânicos, ok? Isso nós chamamos de amina. Agora, cuidado, uma observação que você precisa ter. Se você tem, por exemplo, uma amina que tem uma dupla ligação preso ao nitrogênio, então observem que aqui eu estou colocando uma ligação dupla ligados ao nitrogênio, observem, isso não é mais amina, isso chama imino. Então, cuidado a presença da ligação dupla diretamente ao nitrogênio. Então, isso se chama imino. Então, moçada, por isso é muito importante que você saiba identificar amina e imino, certo? A presença da ligação dupla diretamente ao carbono com o nitrogênio e a ligação simples do carbono preso ao nitrogênio. Agora, muito cuidado que você pode ter uma segunda situação, chamado nitrilo ou nitrila, certo? Ora, qual é o grupo funcional que caracteriza o nitrilo ou a nitrila? O grupo funcional que vai dizer qual é a função orgânica, no caso aqui, o nitrilo ou a nitrila, é a presença do carbono tripla N. Olha só, muito cuidado, certo? Quando você tem a ligação simples com carbono e nitrogênio, é amina. Ligação dupla, imino, certo? Imino não cai muito porque ele é instável, mas é bom você identificar. E quando você tem uma tripla, então chama nitrilo. Agora, cuidado da maneira que se escreve. Na prova de vestibular, é muito comum o cara esconder a ligação tripla e você aí confundir com amina. Dar nome em nitrilo ou nitrila é muito tranquilo. Olha só este composto aqui. O interessante é que nitrilos e nitrilas têm duas nomenclaturas, né? A primeira nomenclatura como seria? Eu dou o nome primeiro do hidrocarboneto, que seria então propano, e depois eu uso o termo nitrila ou nitrilo. Então observe que o tripla N, aqui é o tripla N que você chama de nitrilo e não o C tripla N. Porque o C tripla N, quando ele aparece assim, ó, ele é chamado de cianeto. Então aqui é o cianeto. Então como é que você daria o nome nesse composto? Você chama C tripla N o cianeto de etila.
Ah, então agora eu coloquei o nome do cianeto e a palavra do radical. Então vamos supor que ele manda você fazer o cianeto de metila. Ora, o cianeto de metila é o metil preso no cianeto, que também pode ser chamado de etano nitrila ou etano nitrilo, ok? Olha que coisa interessante. Você aprendeu que as aminas são substâncias de caráter básico. Você aprendeu que as aminas são usadas como corante, né? Adenina, guanina e citosina são os compostos nitrogenados, então são bases nitrogenadas. É muito importante saber isso. Agora você está vendo nitrilos. Só que nitrilos, eles são derivados de cianeto. Então eles são venenos. Eles são os venenos mais antigos que o ser humano conhece. Sócrates foi obrigado a tomar esse veneno com 70 anos de idade, porque o Senado o culpou por ele saber mais do que um homem pode compreender. Só que na época chamava cicuta, né? Certo? Tinha esse nome em função da planta, que é a planta chamada cicuta, que tinha cianeto, tá? O cianeto é um veneno muito potente. Então os nitrilos são venenos orgânicos. Então aqui nós vimos duas funções orgânicas e uma intermediária que é imino. Então você está ciente do que é amina, do que é imino e do que é nitrilo, com ligações simples, duplas e triplas, nitrogênio e carbono, ok? Um abraço para você.